Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conflito das leis penais no tempo. Ou então, princípio da retroatividade, ou princípio da irretroatividade. O que é isso? Gente, olha só, que interessante. Por exemplo, teu pai comprou um terreno para construir uma empresa. E um mês depois que ele efetivou a compra, saiu uma lei ambiental que lá seria área de preservação ambiental. Teu pai vai conseguir construir? Veja só, ele comprou um terreno hoje com a intenção de construir. Mas quando ele pensou, vou começar a construir, saiu uma lei, já tinha uma lei nova que antes não tinha, que determinou que aquela área seria área de preservação ambiental. Teu pai vai conseguir construir? Não, gente, não vai conseguir construir. Para e pensa que triste isso, né? Pois é, não vai conseguir construir. Isso no processo civil, o que é diferente do processo penal. Porque no processo penal, em alguns casos, a lei vai retroagir e vai valer a lei a lei antiga. Por quê? Porque ela vai beneficiar o réu. Olha que injusto isso. Processo penal, a lei vai retroagir se for para beneficiar o réu. Código de Processo Civil não tem disso. Veja o que diz o artigo 14 do Código de Processo Civil. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitando os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Isso é o artigo 14 do Código de Processo Civil. Não vai retroagir, vai ser a data da vigência da lei, entendeu? Tiver ali aquela. Código de Processo Penal, não, gente. Só que assim, ó, o Código de Processo Penal, ele utiliza o instituto do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, ele nos fala o seguinte, ó. A lei não retroagirá. Que nem no Código do Processo Civil. A lei não retroagirá. Só que a Constituição fala assim, ó. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O que é isso? Gente, veja bem. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Suponhamos que você foi vítima de um crime de roubo. Você foi roubado hoje. E o crime de roubo hoje era de 2 anos. E quando saiu a sentença, um tempo depois, já existia uma lei que o crime de roubo tinha aumentado para 3 anos. Se fosse no processo civil, se fosse um caso civil, ia valer a lei de 3 anos. Mas Código de Processo Penal não. Por quê? A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, nesse caso, o réu vai ser beneficiado. E em vez de valer a pena de 3 anos, que é a data na vigência, vai valer a da data do crime, do roubo, que era de 2 anos. Gente, isso sempre vai ser assim. Se for para beneficiar o réu, sempre vai valer a lei mais benéfica. Independente se é a lei do ato, do dia que foi praticado, ou se é a lei do dia da sentença. Se a lei da sentença é maior do que a do dia do ato, vai ser praticada no dia do ato, porque é menor e vai beneficiar o réu. Só que, olha só, é bem interessante. Porém, tem a súmula 711 do STF que nos fala o seguinte, ó. Que a lei não vai retroagir para beneficiar o réu quando se tratar de crime continuado ou de crime permanente. O que é um crime permanente? Permanente é, por exemplo, sequestro. É um crime que
permanece 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? O cara tá em cativeiro direto, assim, ó, durante 3 meses, por exemplo. O que acontece? Quando o cara for sequestrado, valia que a lei do sequestro era de 7 anos. E quando ele foi preso, enfim, teve o processo, já era uma pena mais branda, uma pena de 2 anos. Qual que vão aplicar pro cara? Vão aplicar a pena de 7 anos, que era a mais branda, que foi da época que ele fez o crime. Já é bem diferente, né, gente? Ó, já é bem diferente do roubo que eu expliquei pra vocês. Se fosse um crime de roubo ou qualquer outro crime, ia ser a mais benéfica. Nesse crime permanente, não. A súmula 711 do STF diz que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado, que foi o exemplo que eu dei, ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. E o crime continuado, o que é o crime continuado? O crime continuado é um crime assim, ó, que o réu faz não seguir. Como é que eu vou explicar? Não é um crime que nem o sequestro permanente. Ele é um crime assim, ó. O cara roubou hoje, o cara roubou carro hoje. O cara vai roubar um carro semana que vem. Lá, mais na outra semana, ele vai roubar outro carro. São crimes parecidos, entendeu? Roubo de carro, né? Roubo de carro. O que vai acontecer com esse réu? Independente da lei que esteja na data que ele vai ser sentenciado, vai valer a pena da lei mais grave de quando ele começou a praticar o ato. Só que daí aqui também tem um outro esquema, né, gente, que ele não vai pagar, por exemplo, não vai somar a pena do primeiro roubo de carro, não vai somar mais a pena do segundo roubo de carro, não vai somar, as penas não vão ser somadas, entende? Vai se usar a pena mais grave e vai ser aumentado 1/6 a pena do cara. Mas não é a questão aqui. A questão que eu quero que fique clara assim, é que Código de Processo Civil, a lei não vai retroagir em hipótese alguma. E que no Código Penal a lei vai retroagir quando é para beneficiar o réu. Quando é para beneficiar o réu, vai retroagir a pena. Tá? O que eu vou falar um pouquinho também aqui, ó. Que esse retroagir é por isso que o condenado por crime hediondo, quando ele cumpre 1/6 da pena, ele sai de um regime para um regime mais brando, né, gente? Ele tá se beneficiando desse instituto do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que fala que a lei vai retroagir para beneficiar o réu. Só que assim, ó, cara, eu errei isso na prova. Eu errei na prova pelo seguinte, ó, na prova falava assim, ó. Eu pensei assim, bate, o cara vai poder construir a empresa, porque a lei vai retroagir para beneficiá-lo. Só que não, era processo civil. Nesse caso não tem disso, vai valer a lei da data no Código de Processo Civil. É o Código de Processo Penal, essa situação do penal é que vai retroagir, mas só vai retroagir se não for crime permanente ou se não for crime continuado. Gente, por hoje é isso, tá? Beijo. Tchau.